No livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 20, com toda referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: exortação a ter uma memória dos benefícios do Pai Eterno. Versículo 1: todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardarei, para fazer, para que vivai, e vos multipliquei, e entrei a possuir a terra que o Pai Eterno jurou aos vossos pais. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1, está escrito assim: contexto da palavra: Moisés exorta o povo à obediência. Versículo 1: agora, pois, Israel, ouve o estatuto e juízo que eu vos ensino, para cumprir, para que vivai, entrei a possuir a terra que o Pai Eterno de vossos pais vos dá. O versículo 2 do capítulo 8 de Deuteronômio: e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Pai Eterno, teu Criador, te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te tentar, para saber que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. No livro de Salmo, de número 136, verso 16, está escrito assim: aquele que guiou seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. No Evangelho de São João, no capítulo 2, versículo 25, está escrito assim: não necessitava de que alguém testificava do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. O versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio: e te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Pai Eterno viverá o homem. O versículo 4 do capítulo 8 de Deuteronômio: nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. No livro de Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5, está escrito assim: e 40 anos vós fiz andar pelo deserto, e não se envelheceram sobre os vossos vestidos, e nem envelheceu o teu pé, o teu sapato. O versículo 5 do capítulo 8 de Deuteronômio: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim castiga o Pai Eterno, teu Criador. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14, está escrito assim:
serei por pai e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homem e com açoite de filho de homem. No livro de Salmos, de número 89, verso 32, está escrito assim: então visitarei com vara a sua transgressão e a sua iniquidade com açoite. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, versículo 6, está escrito assim: já vós esqueceste da exortação que aumenta convosco, como filho meu, não despreza a correção do Pai Eterno, e não desmaie quando por ele for repreendido. Versículo 6, porque o Pai Eterno corrige o que ama e açoite qualquer que recebe por filho. O versículo 6 do capítulo 8 de Deuteronômio: e guarda os mandamentos do Pai Eterno, o Criador, para temer e andar nos seus caminhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 33, está escrito assim: andarei em todo o caminho que vós manda o Pai Eterno, vosso Criador, para que vivai bem vós suceda e prolonguei os dias na terra que haveis de possuir. O versículo 7 do capítulo 8 de Deuteronômio: porque o Pai Eterno, teu Criador, te colocará numa boa terra, terra de ribeiro, d'água, de fonte, de abismo, que sai dos vales das montanhas. No livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 10 e versículo 12, está escrito assim: porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde saíste, em que semeava a tua sementeira e regava com teu pé, como uma horta. Versículo 11: mas a terra que passa a possuir é terra de monte, de vale, da chuva dos céus, beberá águas. Mas a terra que passa a possuir é terra de monte, de vales, da chuva do céu para beber as águas. Versículo 12: terra de que o Pai Eterno, teu Criador, tem cuidados, e os olhos do Pai Eterno, teu Criador, estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. O versículo 8 do capítulo 8 de Deuteronômio: terra de trigo, cevada, de vide, figueira, romeira, terra de oliveira, abundante de azeite e mel. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 25, está escrito lá assim: o ferro e o metal será o teu calçado, e a tua força será como teus dias.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim: porque que diferença e que tem tu que não tem recebido? E se recebeste, porque a glória, como se não houver recebido. O versículo 9 do capítulo 8 de Deuteronômio: terra em que comerá o pão sem escassez, e nada te faltará pela terra, cuja pedra são ferro, de cujo monte tu cavarás o cobre. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 25. Não há outro Jerusalém semelhante ao Pai Eterno, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre os mais altas nuvens. O versículo 10 do capítulo 8 de Deuteronômio: quando, pois, tiver comido e for fartos, louvarás ao Criador, o Pai Eterno, pela boa terra que te deu. No livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 11, está escrito assim: casa cheia de todo bem, que tu não encheste, poço cavado, que tu não cavaste, vinha e olivais, que tu não plantaste, e comerem e te fartarás. Versículo 12: guarda-te que não esqueça do Pai Eterno, que tirou da terra do Egito a casa da servidão. O versículo 11 do capítulo 8 de Deuteronômio: guarda-te para ti, não esqueça do Pai Eterno, teu Criador, não guardando os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. O versículo 12: para que, porventura, havendo tu comido, estando farto, havendo edificado boas casas e habitando-as. No livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículo 47, está escrito assim: porquanto não haverás servido ao Pai Eterno, teu Criador, com alegria e bondade de coração, pela abundância de tudo. O versículo 13 do capítulo 8 de Deuteronômio: se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo enquanto tens,
versículo 14: se não leve o teu coração e esqueça do Pai eterno, teu Criador, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O versículo 15: que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpente ardente, de escorpiões, de secura, que não havia água, e tirou água para ti da rocha do seixal. No livro de Deuteronômio, no livro de Números, capítulo 20, versículo 11. Então Moisés levantou a sua mão, feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. No livro de Salmo de número 78, verso 15, está escrito assim: e fendeu a penha no deserto, e deu ele de beber como de grande abismo. O versículo 16 do capítulo 8 de Deuteronômio: que no deserto te sustentou com maná, que os teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. No livro de Êxodo, capítulo 16, versículo 15, está escrito assim: vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Uma pergunta. Porque não sabia o que era. Disse ele, pois, Moisés: este é o pão que o Pai eterno vos deu para comer. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, está escrito assim: e na verdade toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico que é de paz, de justiça, e nos excita nos por ela. O versículo 17 do capítulo 8 de Deuteronômio: e diga ao teu coração: a minha força e a minha fortaleza de meu braço me adquiriu este poder. No livro de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4, está escrito assim: quando, pois, o Pai eterno, teu Criador, lançar fora diante de ti, não fale no teu coração, dizendo: por causa da minha justiça é que o Pai eterno me trouxe a essa terra para possuir, porque pela piedade dessas nações é que o Pai eterno lança fora diante de ti. No livro de 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, está escrito assim:
Porque quem diferença de que tem tu que não tem recebido? E se recebeste, porque te a glória, como se não houvesse recebido. O versículo 18 do capítulo 8 de Deuteronômio. Antes te lembrará do Pai Eterno, teu Criador, que Ele é o que te dá força para adquirir poder para confirmar o seu concerto que jurou teus pais, como se vê nesse dia. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 8. Mas porque o Pai Eterno vos amava, para guardar o juramento que juraram a vossos pais, o Pai Eterno vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. O versículo 19 do capítulo 8 de Deuteronômio. Será, porém, que se de qualquer sorte te esquecer do Pai Eterno, teu Criador, e ouvire outros deuses que a imagens esculturas, e servire, e te inclinar perante elas, hoje eu protesto contra vós, que certamente perecereis. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 26, está escrito assim: Hoje tomo por testemunha contra vós o céu e a terra, que certamente perecerei depressa da terra, a qual passado o Jordão ide possuir. Não prolongarei os vossos dias nela, antes serei de todo destruído. O versículo 20, para terminar, do capítulo 8 de Deuteronômio. Como os gente que o Pai Eterno destruiu diante de vós, assim vós perecerei, porquanto não quiseste obedecer à voz do Pai Eterno, vosso Criador. No livro do profeta Daniel, capítulo 9, versículo 11, versículo 12, está escrito lá assim: Assim todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecê-la a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo do Pai Eterno, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Versículo 12. Ele confirmou sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízos, que nos julgava, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém.
Este foi o livro de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 20. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os maus, da graça, da conhecimento, sabedoria, para que nós possamos entender a palavra dele do jeito que está escrito. E da graça e da força também, para que nós possamos obedecer a palavra dele e todos os seus mandamentos, de acordo com a vontade dele. Uma boa noite para todos, até o próximo vídeo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. A paz para todos.